Sejam bem-vindos! Meu nome é Lisiane e hoje vamos conversar um pouco sobre canais iônicos no módulo de farmacodinâmica. Então, pessoal, os canais iônicos, eles são proteínas transmembrana que formam uma espécie de filtro seletivo, que fazem com que moléculas atravessem a bicamada lipídica, permitindo a passagem de íons e, assim, atuando na comunicação celular. Alguns canais iônicos são ativados por agonistas, por alterações no potencial transmembrana, que é definido pela diferença de voltagem do lado interno e do lado externo da célula, ou ainda podem ser alvo de fármacos. Para que seja possível a passagem de íons, os canais iônicos sofrem uma mudança conformacional, como podemos ver na figura. E o movimento dos íons, também está demonstrado na figura, modifica a concentração citoplasmática dos íons, além de mudar o potencial elétrico, regulando funções dependentes de voltagem, como, por exemplo, a abertura de canais iônicos. Os canais iônicos, eles então são induzidos a abrir ou fechar, dependendo de alguns mecanismos. Estes e outros conceitos vocês conseguem acessar no Guia de Farmacologia para Canais Iônicos, demonstrado na imagem abaixo. Cada canal permite mais facilmente a passagem de determinados íons, dependendo da permeabilidade. O potássio encontra-se em maior quantidade no meio intracelular. Já o sódio encontra-se em maior número no meio extracelular. Então, dessa forma, o potássio possui tendência a sair da célula e o sódio a entrar na célula. Estes eventos fazem com que tenha uma diferença de voltagem dentro e fora da membrana. Os canais de sódio, então, conduzem corrente para dentro da célula, o que vai despolarizar no início do potencial de ação. Os canais de potássio conduzem a corrente para fora da célula e que vai repolarizar no final do potencial de ação, preparando para o próximo evento excitatório. Para dar continuidade ao tema, vamos relembrar o que é um potencial de ação. Então, resumidamente, o potencial de ação é a passagem da corrente através da membrana celular que produz uma mudança de voltagem e, dessa forma, vai gerar a despolarização e a propagação do impulso nervoso. Então, inicialmente, a célula está em repouso, com uma voltagem mais ou menos de 60 a menos 80, e no potencial de ação, ela atinge o modo positivo, podendo chegar até 50 MV. Isso ocorre devido a algum estímulo despolarizante, como, por exemplo, a abertura de algum canal iônico. Entrando um pouquinho agora, então, nos canais iônicos com os fármacos, né? Então, o fármaco, ele é uma substância que altera a função fisiológica e, para produzir os seus efeitos, ele deve se ligar a uma molécula-alvo constituinte da célula em que ele irá produzir o efeito. Então, os fármacos vão alterar a função dos canais iônicos, podendo bloquear ou modular a permeabilidade dos íons, como demonstrado nas figuras. Os fármacos, então, eles podem alterar a função dos canais iônicos de diferentes maneiras. Primeiramente, eles podem alterar através da ligação do canal, né, no local de ligação do ligante ou em outros canais. Ou ainda, a molécula do fármaco pode se ligar fisicamente no canal, bloqueando a permeabilidade dos íons. Os fármacos que se ligam em locais alostéricos alteram o sistema de abertura do canal. Neste exemplo, podemos citar os benzodiazepínicos, alguns fármacos vasodilatadores que inibem a abertura dos canais de cálcio e as sulfonilureias, que são utilizadas no tratamento da diabetes. Essa última, ela vai atuar no canal de potássio. Temos também a ação dos fármacos no canal iônico através de uma ação indireta, que envolve a proteína G.
e também através de uma alteração no nível de expressão dos canais iônicos na superfície celular. Agora, vamos ver alguns exemplos onde os fármacos agem nos canais iônicos. Então, os anestésicos locais, por exemplo, eles bloqueiam os canais de sódio, inibindo a propagação do potencial de ação e impedindo a transmissão sensorial, como, por exemplo, a dor. Os medicamentos anestésicos também alteram a permeabilidade da membrana. Alguns fármacos bloqueiam os canais de potássio no caso de arritmias cardíacas. E canais de cálcio são bloqueados por fármacos utilizados no tratamento da hipertensão arterial. Temos ainda os benzodiazepínicos, que agem favorecendo a abertura dos canais de cloreto, levando a efeitos sedativos e hipnóticos. Os anticonvulsivantes podem também bloquear ou modular os canais de sódio, inibindo o potencial de ação. Temos ainda os antiepiléticos, que bloqueiam os canais de sódio e de cálcio. Porém, a especificidade da ligação ela não é total. Então, quando algumas moléculas se ligam em moléculas que não são específicas, produz o efeito colateral. Então, quanto maior é a concentração do fármaco, mais temos moléculas para se ligar em constituintes não específicos, e dessa forma vai causar mais efeitos colaterais ainda.